aqui, né? Olá, gente, sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Nós vamos bater um papo agora com uma das figuras mais simpáticas da história dessa cidade. Itabuna tem alguns protagonistas que a deixam assim bastante famosa nacionalmente, internacionalmente, né? Quando você vai para as artes, é claro que os nomes de Jorge Amado, Thelmo Padilha, enfim, nós temos uma afinidade de pessoas famosas que alguns até que já morreram, outras que estão vivos, como o Círio de Matos, muitas pessoas importantes em Itabuna tem. Itabuna é um celeiro de artistas. E nós temos um amigo, ele é artista nas vertentes mais possíveis que você possa imaginar. Porque tem gente que diz, artista é quem pinta, beleza, é verdade. Quem pinta é artista. É quem compõe música, é verdade. É quem canta, é verdade. E enfim, cara, e eu tenho um amigo que é artista, que canta, que pinta, que compõe, e que tem 10 filhos, deve ter agora uns 40 netos e tal, já vê. E que é de uma simpatia enorme, eu já conheço ele, eu creio que uns 45 a 50 anos. E quando a gente revê esse nosso amigo que passou um período fora do país, né, ainda está fora, fica lá e cá, e aí, quando a gente revê, a gente percebe que a natureza humana é imutável para algumas pessoas. Continua hoje com o mesmo tamanho, a mesma simetria, sem barriga, o mesmo sorriso, enfim, tudo igual. Parece que, para marcar mais ainda esse estigma, até o óculos é igual ao que ele tinha muitos anos atrás, o chapéu, enfim. Talvez com essa ansiedade de se manter eterno fisicamente ou com a aparência que seja reconhecida em qualquer que seja o ambiente. Eu estou me referindo a Carlos Santal. Carlos Santal, pintor, cantor, compositor. Carlos Santal, que hoje não, já há mais de quase 20 anos mora em Portugal, mas sempre visita o Brasil, porque aqui ele deixou filhos e netos, deixou amigos e tem uma história fincada em Itabuna. E o Carlos Santal, da última vez que ele esteve conosco aqui, acho que tem uns 5 ou 6 anos, eu fiz uma pergunta que, a princípio, poderia ter uma conotação homossexual, mas que ele vai explicar aqui que não tem nada a ver, que foi eu perguntando para ele como é que estava ele se relacionando com as bichas em Portugal. Se ele tinha ido muitas vezes, né, visitar as bichas, estando com as bichas. E ele, como resposta, começou a dar risada e depois explicou para a nossa turma aí o que efetivamente é bicha em Portugal. E é com essa é, jocosa situação, né, e indagação que a gente começa esse nosso bate-papo com o Carlos Santal. Carlos Santal, meu amigo, como é que está você com as bichas lá em Portugal? Bom dia, meu querido amigo Val, você sempre irreverente. Eu estou bem, prazer imenso te ver, né? Voltar à nossa terra querida, depois de longos anos, né? Já são 18 anos fora do país, mas já são 4 anos que venho, né? Passo 2 meses, mas esse ano fizemos uma programação para ficar mais tempo, para cuidar um pouco dos projetos. Estamos aqui. Você falou sobre a bicha, né? Realmente a bicha é filas. Agora está entendido, E né? você Agora. tem que ter realmente respeito, porque isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção. A questão mesmo do respeito. Você vê que as pessoas têm esse respeito com as situações, né? De você chegar num determinado local, passar à frente, não, você tem que obedecer, e isso acontece muito lá fora. E a gente aprende com isso também, embora já faço isso Então lá em constantemente, né? Portugal, a fila, ela não tem o chamado atravessador, Não, a não, pessoa que não. vai cortar Não, fila. não, E não. a questão do idoso lá, como é tratada nas filas, nas bichas? É bastante, eu diria assim, importante pelo fato deles terem já de idade, né? O idoso em Portugal é muito bem tratado. Eles têm realmente, eu comentava isso quando eu cheguei, né? Vendo pessoas que às vezes você vê pela rua, lá eles têm um cuidado muito grande Com os idosos, com né? os idosos, Ô né? Santal, eu quero aproveitar essa resposta sua, em função da minha indagação, e fazer um breve relato aqui. Eu sou idoso, eu tenho 63 anos. E Eu a lei também. diz que a partir dos 60 anos você tem direito de atendimento preferencial e prioritário nos atendimentos em que existam as filas. E aí eu cheguei recentemente, isso é constante, eu faço Uhum. já de maneira provocativa, mas com
o objetivo de conscientizar as pessoas. Com certeza. Aí eu chego, por exemplo, no banco ou numa loja de magazine, coisa parecida, eu não vou para a fila do idoso, eu vou para a chamada fila normal. E aí começa a chiadeira, né? Ei, moço, você está cortando a fila, ei, rapaz. E aí essa coisa de me chamarem de moço, de rapaz, já entra como uma sinfonia, né, Exatamente. na minha cabeça. Aí eu saí da fila normal e fui para o atendimento, porque foi aberto lá, né? E aí quando eu cheguei lá, a moça falou que não ia me atender. E eu perguntei por quê. Ela falou, porque o senhor cortou a fila. Eu falei, não, amigo, eu não cortei a fila não, você está enganada. Aí a moça, que seria a subsequente, né, a ser atendida, ela falou, cortou sim, cortou, passou na minha frente. Eu falei, não, não cortei. Você deve ter uns 20 e poucos anos, eu tenho uma neta da sua idade. E, Eu sou idoso, e o idoso fala que eu tenho um direito. e Aí a exatamente os moça falou direitos. assim, mas a fila do idoso, ela falou, não, não existe fila de idoso, eu não frequento fila de idoso. Fila de idoso é regra, sabe? Exatamente. Foi Isso. criada com boas intenções para facilitar o atendimento dos idosos. Mas a lei não fala de fila, a lei fala de atendimento De atendimento prioritário. prioritário, Não exatamente. existe lei para a fila do idoso, existe lei para atendimento na fila. Na fila, Exatamente. que é o que eu estou fazendo aqui. Eu sei que no final, depois de mais de 20 minutos, é que eu fui ser atendido, mas eu fiz isso para chamar a atenção das pessoas para um direito que é Com delas. certeza. Sabe? Não tem, fila de idoso não existe, é regra. O que existe é Exatamente. uma lei dizendo que o idoso, a pessoa acima de 60 anos, seja homem, seja mulher, tem direito a atendimento Essas prioridades, prioritário nas exatamente. filas. É isso Lá mesmo. é assim também? Sim, sim. Exatamente esse critério acontece no país inteiro, né? Não só em fila de banco, mas de mercado, em todo lado se vê realmente que o idoso é respeitado. Ô, Santal, fala em respeito. O brasileiro é respeitado, é admirado? Como é o tratamento que o português dá ao brasileiro em Portugal? Boa pergunta, Val. Por incrível que pareça, está acontecendo agora em Portugal, por conta exatamente de alguns brasileiros que não sabem se comportar, querendo mudar o comportamento de um país, no caso, você tem que ter respeito a toda a demanda que o país exige, né? Então, o que acontece? De cara, você é visto mesmo com um pouco de preconceito, principalmente a cor. Mas isso depende muito da gente. Eu mesmo não me deixo atender a isto, porque eu acho que você tem que se valorizar como ser humano e não pela cor. Mas muitos brasileiros ultimamente estão fazendo, deixando a desejar por comportamentos. E que comportamentos são esses? Vou dar um detalhe. Inclusive falei sobre um podcast sobre esse assunto. Hoje o aluguel em Portugal está muito caro. Por conta exatamente de alguns brasileiros, eu falo isso porque eu senti isso na pele, né? Antes você encontrava casas bastante com facilidade. Hoje está mais difícil, porque o brasileiro que aluga um T2, vamos imaginar, T2 um apartamento que tem dois Dois quartos. quartos. Ele aluga por 500 euros, mas vamos imaginar assim, embora hoje já não existe hoje um apartamento Todo com de dois, R$ 3.500. mais ou menos isso. E o que é que acontece? Ele aluga, isso antes, né, por 500 euros, e ele enche de pessoas ali, 4 ou 5 pessoas pagando mesmo 500 euros. Isso começou a acontecer e os proprietários de apartamentos começaram a perceber isso e estão cobrando muito caro. Hoje em Lisboa, um apartamento chega a esse valor. Praticamente um T2, ou um T1, aliás, né, que é praticamente o kitnet, você paga em torno de 3.000, 2.500 euros. É um absurdo. E o comportamento? O que é que há de abusivo no comportamento brasileiro, além dessa questão da ocupação de A espaço? questão a falta de respeito com os horários, né? A partir de 10 horas, lá em casa mesmo, meus netos, meus bisnetos, a gente sabe que tem esse critério de não passar disso, porque se você fizer barulho, a polícia vem na porta. E tá certo, porque você tem que respeitar. Já aqui começa a partir das 10 horas da noite. É uma pena que... isso é uma das coisas que me chamou muita atenção. Alguns brasileiros que não ainda tiveram essa consciência acabam fazendo esse tipo de comportamento e logo é Macula chamada a a imagem, atenção. né? Ô, E é ô, ruim para nós. Ô, Santal, eu tenho um filho que já mora há muitos anos na Suíça, em Berna. Ele me falou uma coisa interessante. A partir das 22 horas, na Suíça, não pode dar descarga no sanitário, É verdade, na latrina. Não pode dar verdade, descarga, por causa do barulho da descarga. Olha só, Para não incomodar. você Né? chega aqui, quando tem jogo do Flamengo, que o Flamengo ganha, que o Corinthians ganha, que o Brasil ganha, quando tem essas coisas que, sabe, da maioria da torcida, do brasileiro,
Você não consegue dormir. É 2 da manhã, até é carreata com paredões, é um inferno, cara. Sabe, os bares aqui da meia-noite, 1 hora da manhã, não permite mais o silêncio. E a despeito de nós temos aqui a patrulha do silêncio, as leis não são Não respeitadas. E são quando a gente respeitadas. pega depoimentos como de pessoas nossas que residem em outros países, a gente vê que bagunça esse É, país. Agora, e é triste pra gente. culturalmente falando, né? Você falou de comportamento, culturalmente falando. O que é que você vê em Portugal que você gostaria de ver no Brasil? Na verdade, Val, a qualidade de vida. Você andar à vontade, sem medo de ser abordado, de ter, roubar o seu celular, que lá é, né, o telemóvel, é você ter essa oportunidade de sentar numa praça com seus netos, com sua esposa, com a namorada, com você, e ficar ali tranquilo, sem medo de ser abordado, embora já aconteça algumas coisas, né? Porque a droga está no mundo inteiro. Mesmo assim, você tem essa condição de ficar à vontade, de fazer o seu piquenique. É uma das coisas que me chamou muita atenção lá em Portugal, essa questão da qualidade de vida. O custo de vida, como é que tem sido o brasileiro em Portugal? Ele tem conseguido inserções no mercado de trabalho, uma vez trabalhando, o salário é confortável? Como é o Não, brasileiro hoje em Portugal? o salário não está bom. Né? Tá realmente uma das coisas que está bastante preocupante nesse sentido, embora trabalho tem, né? Principalmente na construção civil. Inclusive eu tenho um filho, tenho 2 filhos meus, que trabalha com construção civil. Ele é pintor, ele tem a empresa dele, não falta trabalho. Para ele não falta trabalho. Até porque o brasileiro, nesse ponto, ele se dedica bastante. Mesmo aquele que não sabe, chega lá, acaba aprendendo. Né? Então, sobre essa questão, e para a mulher também você consegue emprego. A mulher, pela questão também de ser mulher, você tem observado que para cuidar de idosos, isso tem dado realmente condições para que as pessoas possam se manter. Mas o trabalho não está. Também o valor também, né? Hoje o euro está o quê? Parece que está 700 euros. Isso está muito pouco para nível de Europa, né? E que você vai pagar, embora a alimentação não está cara. Roupa, comentava agora com o nosso querido amigo Barbosinha em relação a preços de roupa. Você compra um blusão, um blazer desse, você pode comprar no shopping ou mesmo nas feiras. Hoje eles fazem muitas feiras, as feiras ciganas, você encontra produtos que tem no shopping, você encontra na feira com preço igual do shopping, Reduzido. reduzido, aliás. Né? Questão política de Portugal, como é que está o país hoje? Olha, tem 3 meses que eu saí, né? Hoje é já um governo diferente, né? Antes teve aquela forma que eu achei interessante na época, né? Os grupos políticos se aliarem, né? Isso é interessante porque quem ganha com isso é a população. Hoje está dividido, né? Hoje está realmente uma política bastante acirrada e a gente percebe que ou é para melhor ou para pior. Vamos esperar que seja, até porque as porteiras. Hoje, Portugal, houve uma invasão muito grande de imigrantes e que está preocupando muito, principalmente nós brasileiros. Não só os brasileiros, mas o pessoal do leste, o Bangladesh, leste europeu, Ô, Santão, e que não fala português. Isso é uma das coisas que está chamando muita atenção e está criando muito medo na comunidade. Santão, nós temos aqui no Brasil mais de 1 milhão de portugueses. Sim, sim. O Brasil é o maior Portugal fora de Portugal. É verdade. Sabe? Lá em Portugal existem 20 mil brasileiros, segundo as 20 últimas mil, estatísticas. exatamente, é muita gente. E há uma restrição muito grande, há uma dificuldade muito grande. Dificuldade essa que você não teve. Exatamente. Como é hoje para o brasileiro que quer morar em Portugal, ou seja, quer entrar na Europa através de Portugal? Como é hoje? Tá fácil, tá difícil? Não está fácil, não está fácil. Porque, assim, voltando a dizer, em respeito do aluguel, né? Está muito caro. Se ele realmente tem alguém, até uma dica, né? Se tem alguém que mora lá, já facilita, porque você vai ter uma base para você chegar até você conseguir emprego. E a questão mesmo, imagine um cara que, como professor, chegando lá, para que ele consiga exercer a função de professor,
Não é fácil. Você tem que ter realmente, passar 6 meses para você. A pedagogia de lá é diferente da É de cá, diferente, né? embora criaram isso. Universalização do português, né? Sim, Isso. que eu acho, não achei bom isso, eu não achei bacana, porque eu acho que muda muito, né? Sim. Temos que respeitar, que foge até, porque é uma linguagem, embora Cultura, né? é uma cultura, Você vê mas que o português do Brasil, você chega, por exemplo, no Ceará, o português é do diferente, Ceará é diferente do português do Rio Grande do Sul. exatamente. Você chega aí em São Paulo tem alguns vocábulos que nós baianos não entendemos, né? E E vice-versa. lá também, né? Então, quando você chega, e nós citamos aqui a questão das bichas. Então, quando você chega do português de Moçambique, do português de Guiné-Bissau, De Angola. de Angola, de Portugal, de Brasil, aí você vê algumas diferenças, né? Por Existe, conta das tradições, da cultura. E por isso que eu acho que não deveria ter mudado, né? Cada um na sua, porque para não descaracterizar, que é tão bonito, né? Eu acho que eu tenho um neto que tem 2 aninhos, fez 2 anos Ô, Chantal, agora. quantos filhos você tem hoje lá morando em Portugal? 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos Ao total netos, são 10 filhos, são né? 10. Eu perdi Por que um que aqui, foram né? 4? Você perdeu. Por que são 4 e não foram 10? A vontade seria essa, né? Não houve Mas na como verdade, ser. assim, teve um dos filhos, né, que mora cá, ele foi, passou 4 meses, mas já não aguentou. Não se adaptou, não se adaptou. É natural, você tem que ter, porque na verdade, Val, é uma cultura diferente. Você chega lá, bate a saudade de casa, né? O fato mesmo de você não A ter gente tem uma namorada aqui, não quer pegar exatamente. distante. E a liberdade também de você não ter essa coisa da muvuca, de você fazer, embora tenha muitas festas brasileiras que hoje está dominando na Europa toda, né? Mas existem essas regras. Então o cara perde isso de começar a sentir falta. Como é a diversão do brasileiro em Portugal? É muito bacana. Tem muita música brasileira, muita gente boa tocando. Rola muito pagode por lá? Muito pagode, samba, Chiclete com forró. banana, Belmar. Todo mundo, olha, é casa Sertanejo. cheia, é casa cheia. O brasileiro, na música, a nossa música brasileira na Europa é Você muito bem como aceita. músico, como é que estava lá? Na verdade, quando eu fui para lá, levei músico comigo, né? Levei um tecladista e uma menina que fazia back vocal comigo. Só fizemos 2 shows. Mas 2 por que shows. só 2 não 2.000 shows? Pois é, isso que deixou a gente frustrado por conta exatamente da falta de ter uma preparação, né? A ideia nossa era ter que trabalhar mais, inclusive na Europa toda praticamente, e ficamos em Lisboa. E não deu para a gente dar seguimento Nossa. por conta exatamente da condição de recursos. Logo quando eu cheguei em Portugal, o nosso teclado ficou em Espanha, né? Ficamos praticamente 2 semanas sem o teclado, mas depois foi ressarcido. O cara, lá o pessoal da empresa pagou 80 euros, quer dizer, não é, na época, há 10 anos, há 18 anos atrás, era um dinheirinho bom, dividimos essa grana. Mas veja bem, só que depois o pessoal ficou, né, naquela de saudade de casa e vieram embora, só que depois se arrependeram. E o que acontece? E aí eu passei a usar o meu plano 2, que é a pintura. Sim. E a pintura, como E é que graças ficou? a Deus, comecei a dar aula em casa, né? A cunhada do meu filho me ajudou nesse ponto de ajudar a divulgar, abriu a casa dela para mim dar essa prestação de serviço para os 2 alunos que chegaram lá querendo tomar aula, e logo em seguida colocamos um anúncio em um estabelecimento de uma senhora portuguesa, onde vendia materiais de tinta, essas coisas, mas não tinha quem desse aula. Foi quando, depois de mais ou menos 2 semanas, ela me liga e diz: olha, tem aqui já 2 alunos querendo tomar aula com o senhor. E nessa aula de 2 alunos foi para 20 e eu já Legal. tinha 5 lugares dando aula, graças a Deus. Eu tive Deu para ganhar dinheiro como artista lá? Eu fazia 2.500 euros por mês, ganhava dinheiro. Ganhava dinheiro. Vai para uns 14 mil reais. E, 13, 14 mil. às vezes quando você ganha, você não sabe administrar, né? Uma que também ainda tem não isso. tinha ainda documentação, então você deixou família cá, então praticamente 2 famílias ficavam Sim, cá, sim. né? Você sabe muito bem disso. Mas graças a Deus. E aí depois veio a música. A música não parei não por isso. Quando fui morar em Faro, minha filha, quando teve neném, disse: meu pai, está aqui um senhor que toca, eu já falei sobre o senhor e tal. Era vizinho nosso. E esse português é um irmão que eu tenho lá em Portugal, inclusive eu quero mandar um abraço para ele, para o meu amigo Paulino, que ele deve estar assistindo agora, que tudo que acontece aqui eu mando para ele. Manda para ele. E é um irmão que eu tenho lá em Portugal. E aí passamos a tocar.
todo final de ano fazemos Réveillon naqueles hotéis de luxo e graças a Deus o trabalho é bem aceito, né? porque eles gostam da música brasileira. Ô, Santal, você é uma simpatia, Santal. Obrigado, meu irmão. E você também, meu irmão. Você, assim, a gente fica feliz quando a gente vê um amigo como você partir Obrigado, meu irmão. para outros horizontes, porque a gente sabe que são oportunidades que surgirão. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste, porque pessoas como você, pessoas boas, a gente quer sempre conosco, sempre ali vendo, ouvindo. E você é um exemplo de cidadão. Obrigado, querido. Você tem uma história bonita. Eu me lembro que uma certa feita, nós participávamos da Pastoral Carcerária, e nós precisávamos fazer um curso de pintura para encarcerados. Sim. Eu me lembro de uma coisa que foi marcante. Valéria continua aqui no estúdio e ela é policial. Exatamente. Eu vou brevemente relatar o fato. Primeira aula de pintura de Santal para presos. 20 alunos, né? 20 alunos. 20 ele alunos. vai para um quadro negro, né? E aí ele faz um quadrado. Aí desse quadrado ele faz uma lista diagonal, né? Depois uma outra, como se fosse um X, né? Dividindo. Essa é uma aula, né? Uma aula. E no centro, bem no centro do quadro, ele começa a dizer assim, ó, aqui é o ponto de fuga. Pra que ele foi falar isso? Dentro de um presídio, ele dando a aula de pintura e dizendo pros alunos como é que tinha que aprender para ter o ponto de fuga. Aí Marino, o saudoso Marino Alves de Moura, que estava na aula, deu um grito lá, eita, Santal, aqui não, ponto de fuga aqui não. Porque tinha um espaço de um ar-condicionado aberto ao lado, em cima do... e eles ficaram todos olhando... Para o ponto de fuga deles, e o seu era outro. E o interessante de você lembrou muito bem, isso me fez lembrar, Val, porque houve... Depois disso, nós passamos lá praticamente, eu acho que foram 6 meses, eu acredito, né? Faltou material para dar continuidade. Isso eu agradeço também. Quero mandar um abraço para o doutor Marcos Bandeira, porque foi um pedido dele, né? E aceitei de cara. Foi para mim uma experiência muito bacana. E você não sabe, eu quero contar isso de primeira mão para você, não sei se você está sabendo disso. O que aconteceu depois disso? Eu fui abordado na rua por um cidadão. Isso foi na época de Natal. Para mim foi um presente de Natal, Val. Esse cidadão ali perto da Paulina Vieira, não, ali perto da Rádio Jornal, no fundo ali onde tinha um mercado. Eu estava passando por ali e o cidadão chegou para mim, eu posso lhe dar um abraço? Eu, como artista, a gente sabe que somos sempre abordados na rua, né? Ele me abraçou, ele disse, o senhor não está lembrado de mim, mas eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e ao senhor. Eu sou um ex-detento. E aquela aula que o senhor deu lá na cadeia, hoje me transformou. Hoje eu sou um homem de bem, tenho já uma casa lá no bairro de Fátima, ou era Califórnia. Eu gostaria muito o senhor conhecer minha família. Val, eu fui para casa feliz da vida, porque um prêmio, né? Um prêmio, porque aquilo que a gente passou... o tempo que passamos lá no presídio, porque aquelas pessoas que estão lá são seres humanos que precisam de uma oportunidade. E isso para mim foi muito bom. Valeu, as histórias são muitas, o tempo é que é pouco. Pois é. Isso. Mas, Santal, eu quero agradecer, estou feliz de vê-lo aqui. Eu que agradeço. Novamente, sucesso aí na sua caminhada. Obrigado. Eu quero aproveitar para convidar você, aproveitar o seu programa, a audiência do seu programa, é que vamos estar fazendo um show no dia 8 de novembro, no Centro de Cultura do Unias Filho, Pinturas Cantadas, onde vamos estar com pano de fundo as minhas telas, contando história, né? Histórias através de todo o projeto que a gente vem fazendo ao longo dos anos, contando a história do cacau, com vários convidados nossos. Vamos estar homenageando várias pessoas, não vou dizer aqui, mas ou em outra oportunidade posso vir no seu programa para a gente falar desse nosso evento. Então, quero fazer o convite para você, para os seus ouvintes, no dia 8 de novembro, no Centro de Cultura do Unias Filho, também uma exposição nossa, dos nossos ex-alunos, uma retrospectiva, para que a gente possa fazer esse evento. É isso aí. Então, valeu, Santal, obrigado. Muito obrigado a você, Val. Para mim foi um prazer muito grande, quero deixar aqui o meu abraço a todos os seus ouvintes, os telespectadores, e dizer que para mim foi uma grande honra voltar a participar do seu programa e rever o amigo, você também está muito bem, viu? Muito obrigado pelo convite e um abraço, meu querido amigo. Valeu, meu irmão, obrigado. Bom dia. E obrigado a também vocês que têm sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.